Olá, bem-vindos ao meu canal, eu sou a Cristiana e no vídeo de hoje eu vou resolver uma questão da prova do ENAD de Engenharia Mecânica do ano de 2019, a questão 27, que lida com conceitos de transferência de calor, o conceito de circuito térmico. Então a questão fala o seguinte: eu tenho uma casa com parede de concreto que recebe uma camada de isolamento térmico em seu exterior para manter o ambiente interno aquecido, e o isolante é a madeira. E aí ele mostra o corte da parede com as dimensões e temperaturas. Então ele chama aqui a temperatura da parede interna de TPI, aí tem uma camada de concreto com espessura de 0,1 metro, uma camada de madeira com espessura de 0,02 metros, e isso faz com que a temperatura da parede externa seja de 10 graus Celsius. E o ambiente exterior tem uma temperatura de 2 graus Celsius. E aí ele fala assim: considere a seguinte equação, que representa a taxa de transferência de calor trocado por convecção entre a superfície externa da camada isolante e o meio externo. Então, aqui do lado de fora, ele está falando que tem convecção. Então, a taxa de calor seria HA vezes a diferença de temperatura. Então, essa equação é a lei de resfriamento de Newton, tá? E fala que justamente a taxa de calor é proporcional ao coeficiente de transferência de calor por convecção, a área de troca de calor e a diferença entre as duas temperaturas, no caso, a temperatura da superfície externa e a temperatura do ambiente externo. Ele fala também que essa equação representa a taxa de transferência de calor devido à condução na parede. Então, ele aplicou TPI menos TPE dividido pelas resistências térmicas à condução. Então, TPI menos TPE, a resistência à condução no concreto e a resistência à condução no isolante. E aí ele me dá as dimensões e fala que cai a condutividade térmica do concreto, KC do concreto, KISO do isolante. Bom, então ele fala: sabendo que os valores de K do concreto e da madeira são 2 e 0,08, que o H com meio externo é de 4 e que a área da parede é de 2, ele quer que determine a temperatura da superfície interna da parede de concreto. Ele me dá essas 4 alternativas. Bom, então a primeira coisa é a seguinte: a gente tem que ver se pode utilizar o conceito de circuito térmico para resolver o problema. Então, a gente tem regime permanente, sem geração interna, propriedades constantes. Então, a gente tem todas as condições, né, necessárias para poder trabalhar com o conceito de circuito térmico. Então, a gente vai representar esse desenho aqui através das resistências térmicas. Então, a gente sabe que existe, né, uma analogia entre um circuito elétrico e um circuito térmico. Então, sempre que há uma diferença de potencial, há a passagem de uma corrente elétrica em um circuito elétrico. E a essa corrente se opõe uma resistência elétrica. De maneira análoga, a gente pode falar que sempre que existe uma diferença de temperatura, vai haver passagem de uma taxa de calor. E a passagem dessa taxa de calor se opõe a uma resistência térmica. Então, cada modo de transferência de calor tem uma resistência térmica associada. Como a taxa de calor que vem do interior do ambiente, né, atravessa a parede de concreto, é a mesma que atravessa a parede de madeira, é a mesma que é perdida para o exterior, a gente assume que a taxa de calor é constante, tá? Então, que as resistências térmicas estariam associadas em série, que eu teria aqui, ó, uma taxa de calor constante. Então, no concreto, eu tenho uma resistência à condução, que é L sobre Ka. Na madeira, né, que seria o isolante, eu tenho uma resistência, que é L sobre Ka também, porque é condução. E do lado de fora, a resistência à convecção externa. O enunciado me deu essas duas equações. Então, essa daqui, eu estou considerando a TI menos TS, né, que seria o TPI menos TPE. E a outra que seria o TS menos T infinito, que é o TPE menos a temperatura do exterior. Como essas taxas de calor são iguais, a gente pode igualar as equações. Então, eu teria aqui, ó, a convecção é igual à condução nas duas paredes. Então, eu posso, como a área é a mesma, né, eu estou trabalhando com um circuito térmico com coordenadas cartesianas, a área de transferência de calor é constante. Então, aqui eu tenho a área no denominador do denominador, ele passaria para o numerador e corta com essa área do lado de cá. Então, essa equação fica igual a essa.
Bom, eu posso, né, tentar isolar tudo, isolar o TPI, mas é preferível a gente fazer as contas primeiro, porque a gente está com todos os dados, né, os dados numéricos, eles são tais que a gente consegue fazer a conta sem usar a calculadora. Então, é melhor fazer os cálculos antes. Então, o meu H é 4, a temperatura TPE é 10, a temperatura do exterior é 2. Aí, de novo, TPE é 10, e aí eu tenho as espessuras 0,1 com a condutividade 2 e 0,02 com 0,08. Então, se eu pegar aqui, ó, 10 menos 2 dá 8, 8 vezes 4, 32. 0,1 dividido por 2 dá 0,05. E esse daqui dá 1 quarto, que é 0,25. Então, vai ser 0,3 vezes 32, que dá 9,6. Então, eu acho uma temperatura de 19,6 graus Celsius. Então, quando a gente olha as alternativas, a alternativa correta seria a alternativa C. Um detalhe importante para a gente falar desse exercício é o seguinte: como eu estou trabalhando somente com diferenças de temperatura, tanto faz eu trabalhar as temperaturas em graus Celsius ou em Kelvin, porque a diferença de temperaturas em graus Celsius é igual a diferença de temperaturas em Kelvin. Então, por isso que eu coloquei tudo em graus Celsius para ficar mais fácil. Bom, é isso. Espero que tenha ficado claro. Obrigada pela atenção.